Hello kid, how are you doing today? Tudo bem com você? Aqui é Eduardo Gafa de novo, hoje para falar how to use apostrophe in English. How to use apostrophe in English. Lembrando que essa palavra chama apostrophe in English, em inglês, né? Mas você vai falar apóstrofo em português, apóstrofo, porque apóstrofe em português, só para você saber, é uma figura de linguagem, tá? Quando eu falo, oh, minha amada, querida e tal. Não importa isso aqui, isso é uma aula de inglês. Mas veja só, eu não quero falar sobre coisas como essa aqui, ó. Quando a gente pega e coloca o apóstrofo ali para contrair. Por exemplo, you are, eu vou falar you're, ou they cannot, or they can't, or we have done, we've done, ou I do not, or I don't. Não é disso que eu quero falar. Quero falar de coisas mais peculiares. Não é isso aqui que você já está cansado de saber e eu tô careca, literalmente, de falar. Quero falar sobre isso aqui, por exemplo, ó, sobre quando aparece um apóstrofozinho e um ou do ladinho. Você sabe como interpretar isso, como usar isso? Olha só. Bom, tem uma música famosa do Guns N' Roses chamada Sweet Child O' Mine, Sweet Child O' Mine. O que aquele apóstrofo está fazendo? Que elipse que ele está fazendo? Qual é a letrinha que ele está substituindo? Tá? Você sabe? Bom, é a letrinha, mesma letrinha que aparece aqui, ó. You can come at 3 o'clock. A mesma letrinha daqui é a letrinha que iria aqui. Você sabe qual é? Pensa lá, é a letrinha of, porque muitas vezes ela não é soada, veja, novamente chamando a atenção, isso aqui se escreve OF, mas se pronuncia of. E esse V some nos contextos fonológicos aqui, por isso, Sweet Child O' Mine, ou You Can Come at 3 O'Clock, são formas de usar o of escondidinho, tudo certo? Bom, vamos fazer uma coisinha um pouquinho mais interessante, saca agora, quando eu tenho dois desenhos com apóstrofo antes deles, o que eles significam? Vamos observar os exemplos e sacar pelos exemplos, tá? Se eu dissesse assim, ó, I would love to meet Beth. I would love to meet Beth. Ou, e aqui, aliás, desculpa, eu estou usando o quê? Eu estou usando ele como would. Como é que eu sei que ele é um auxiliar would que empresta para o verbinho do lado a terminação ia, do futuro do pretérito do português? Só para você fazer uma comparação. Porque esse verbinho aqui, ó, ele vai estar sempre no infinitivo, a forma básica dele, para dizer então que eu amaria encontrar ou conhecer a Beth. Tá certo? Então eu sei, olhando para o lado, no contexto em que ele está envolvido, eu sei que isso aqui é um would. Ao passo que, se nessa frase aqui eu diria He'd drunk all the coke when I got home. He'd drunk all the coke when I got home. O que acontece aqui? Como eu sei que esse desenho aqui não é would e eu sei que ele é had? Ah, porque isso aqui é um chamado passado perfeito, em que o had é o verbo auxiliar e o drink, que está sob a forma de drunk aqui no particípio, então só poderia estar precedido de um had e nunca de um would. É dessa maneira, olhando para o contexto, para aquilo que vem para o lado, que eu consigo saber que raio de desenho é aquele. Mas vamos tornar isso aqui um pouquinho mais legal, saca só agora. E esses 4 S's que eu tenho aqui? Tá? Vamos ver um por um. O primeiro deles é o seguinte, tá? Quando eu falo it's a mistake, for example, tá? It's a mistake. Bom, esse Szinho aqui, acho que está claro para você que ele é o is, né? Quando eu digo que isso é um engano ou que isso é alguma coisa, tá? Então, isso, né? Eu lembro que o it para animal objeto, vem um Szinho do lado que vai ser quase sempre um is, mas tem outros casos. Quando eu digo, por exemplo, let's do it, o que esse Szinho aqui com apóstrofo está querendo dizer? Ele está fazendo uma elipse do quê? De us, ou seja, vamos fazer, eu estou, let us do it, ou seja, seria literalmente, permita-nos fazer isso. Claro que a gente ajeita isso para dizer, vamos fazer isso, mas esse aqui é um us, tá certo? Que refere-se a nós. Um outro exemplo, então, é esse aqui, ó, she's gone to the US, ou seja, ela foi para os Estados Unidos. Esse S aqui, ele é o res, como é que eu sei? Como da mesma forma do slide anterior, porque do lado dele vem um particípio e se trata aqui então de uma construção de present perfect. Tá legal? Bom, vamos então, ela foi para os Estados Unidos. E por último, então, eu tenho aqui um bastante como que é Ted's car is broken. Ted's car is broken. O que esse representa aqui? Representa, então, algo do tipo dizer que o carro do Ted está quebrado. Num caso que nós vamos ver a partir de agora, bem rapidamente, chamado de caso genitivo. Está aqui ele. E eu tenho algumas situações para ele. Por exemplo, a primeira delas é com substantivos nouns no singular. Como é que eu procedo? De maneira bem simples, como forma a gente já viu, né? Veja só, nesse contexto, se o nome da minha esposa fosse Mary, eu poderia dizer my wife's, que é igual a Mary, né? Cat is lazy. My wife's cat is lazy or Mary's cat is lazy. Contanto que a Mary fosse o nome da minha esposa. As duas coisas teriam o mesmo valor. Para dizer que o gato
da Mary, ou o gato da minha esposa, é preguiçoso. Veja que o apóstrofo S vem depois de um ser vivo, tá? De um ser vivo, e em seguida então vem a coisa que esse ser vivo possui. Ou seja, logo após o S, a coisa que ele possui. Esse é o joguinho do caso genitivo, tá? De posse de um ser vivo quando possui alguma coisa. Um outro exemplo está aqui, ó. The dog's bone is missing, ou seja, o osso do cachorro está desaparecido. Está aqui o dono da coisa, está aqui a coisa possuída e está aqui a intermediação entre as duas, né? Eu sempre vou ler o contrário. O osso do cachorro está desaparecido. Esse para singular, mas vamos ver mais um pouquinho. Agora, quando o singular terminar em S, quando esse substantivo que está no singular termina em S, o que acontece? Acontece assim, ó. Ó, veja só, the princess long dress is nice. The princess long dress is nice. Ou seja, o vestido longo da princesa, é longo. Não importa esse monte de 3 S aqui parece feio, tá perfeitamente correto, tá? Isso aqui é um singular e tá. Então, terminando em S, eu tenho que colocar o apóstrofo S. Da mesma forma assim, ó. O nome do cara se chama Louis, o nome dele termina em S. O que eu vou fazer? Vou colocar um apóstrofo S também, tá certo? Para dizer, Louis' lecture is so boring. Louis' lecture is so boring. Ou seja, a palestra do Louis é muito chata. Vamos para o próximo exemplo? Olha agora. Quando então o plural terminar em S, quando for agora um substantivo no plural terminando em S, como é que a gente vai proceder? Olha agora, last night I went to my friend's party. Veja, a palavra aqui, para não confundir com antes, tá? Aqui está no plural. Então eu não vou colocar um outro apóstrofo S, eu vou colocar só um apóstrofozinho, porque a palavra aqui está no plural terminando em S. Tá? Last night I went to my friend's party. Na noite passada eu fui para a festa dos meus amigos. E mais um exemplo. My twin sister's birthday is in May. My twin sister's birthday is in May. Ou seja, o aniversário das minhas irmãs gêmeas, twin sisters, é então em maio. Novamente terminou em S, eu vou só colocar um apóstrofozinho. Outro exemplo, está terminando. Olha agora, o plural então dos nomes, tá? Que ó, não termina em S, tá? O plural do substantivo sem terminar em S. O exemplo está aqui, ó. His children's behavior is so bad. Você sabe que children é o plural de child, que nós usamos lá no primeiro slide, no segundo slide, para falar então que o comportamento das crianças dele é muito ruim. Então, tá no plural, não terminou em S, coloca um apóstrofo e um S lá de novo. E aqui um outro exemplo. The women's toilet is on the right. The women's toilet is on the right. Ou seja, o banheiro das mulheres. Lembra que isso aqui está no plural, women, né? Uma mulher é woman e 2 mulheres são women. Tá aqui então, não terminou em S, coloca o apóstrofozinho e o S para ficar legal. Ok? Mais um caso, estamos chegando bem no final. Agora, quando houver 2 possuidores e 1 possuidor e 2 possuidores. Observa aqui comigo, ó. Veja como é que eu vou fazer. Olha só. A Tina e o Paulo, tá? Eles têm uma casa. Como é que eu sei que é uma casa? Tá aqui, ó. Tá no singular. Então, eu vou botar perto da coisa possuída. Eu vou colocar, então, um apóstrofozinho para dizer que a casa é do Paulo e da Tina. Porque tem um possuidor só. É como se essa chavezinha estivesse do lado da coisa possuída, que é a casinha que ambos possuem. Mas se cada um tiver a sua, saca só como é que fica, ó. Agora eu vou dizer assim, ó, se cada um tem a sua, tá aqui, tá no plural, houses, e tá aqui o are, para confirmar que é plural. Claro que beautiful não vai variar porque é um adjetivo, então cada um vai ter o seu apóstrofozinho, como se cada um tivesse a sua chavezinha da sua casa. Tina's and Paul's houses are beautiful. Beleza? E para terminar, então, quando não houver substantivo, nessa frase aqui muito comum, let's go to McDonald's. Lembra que esse aqui é um us, né, que a gente já viu lá no começo, e aqui então vamos para o restaurante do McDonald's. A palavra restaurante é omitida, mas novamente estaria como se estivéssemos dizendo restaurante do McDonald's. Super, hiper comum. Bom, agora então para fechar, se esse vídeo vale um sanduíche do McDonald's, coloca lá o seu yes, ou se não vale, coloca o seu not. Todas as críticas são muito bem-vindas, e se você é novo no canal, não deixe de assinar, inscreva-se por favor, dê o seu joinha, ou faça sua crítica, seu comentário, tudo é muito bem-vindo. Thank you so much, see you next video, bye bye.